Você está na primeira web rádio espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos na nossa quarta temporada, eu e a TT, e agora com uma jovem aquisição, que é o nosso querido Dr. Marcos, que vem trabalhar conosco esse estudo magnífico de Leon Denis, o Espiritismo na Arte, onde ele propõe a arte transcendental. E a arte transcendental de viver é o que nos sensibilizou nesse ano de 2023, onde nós optamos por estudar Emmanuel no seu livro Roteiro. E o nosso estudo de hoje, o nosso 27º encontro, é 27º mesmo, né, que fala? 27. O hashtag 27, nós vamos falar sobre a mediunidade. Coisa maravilhosa. Há quem diga, como diz Emmanuel aqui, esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias, mas cometem erro de considerar por médium tão somente os trabalhadores da fé renovadora, com tarefas especiais, ou os doentes psíquicos que, por vezes, servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui, que não só os médiuns treinados, como essas pessoas perturbadas que recebem espírito à torta direito, estão trabalhando pela doutrina espírita. Não é exatamente assim, mas a mediunidade que vamos dizer assim, é conquista do ser humano, que todos nós temos o potencial mediúnico, faz com que a gente pense melhor a respeito desse potencial que cada um de nós possui e muitas vezes não sabe nem utilizar, porque a mediunidade é faca de dois gumes, você pode utilizar para o bem como para o mal. Fala um pouquinho aí, TT ou Marquinhos, escolham quem vai falar primeiro. Vamos lá, Marquinhos, começa. Viu como é fácil? Quando fica em silêncio, aí um joga a bola para o outro, é assim mesmo. Não, mas é porque ele é gentil. O cavaleiro sempre joga para a dama primeiro, né? Mas assim, o Leiloca, assim, o negócio é muito legal, né, esse negócio de ser médio, né? E aí todo mundo esquece, como o próprio Emmanuel colocou no livro, né? As pessoas acham que ser médium é você conversar com o espírito, vai psicografar livro, você ficar escutando mensagem para poder prever o futuro. Então tem essa fase meio, essa parte meio glamurosa, vamos dizer assim, da mediunidade, né? E acho que só essas pessoas que podem estar trabalhando de alguma maneira, fazendo a transmissão do que a doutrina espírita está trazendo para o nosso mundo, né, que é tão importante, né, que é no frigir dos ovos, né, na simplicidade, é trazer a palavra de Jesus Cristo, do amor e da caridade para todo mundo. Né? E se é tão simples assim, né, você não precisa ser médium deste nível, né, no nível de psicografar, de poder enxergar alguma coisa, né, ou de sentir cheiro, enfim, um médium que seja sensitivo, para poder estar praticando o espiritismo da melhor forma. A gente pratica a nossa mediunidade todos os dias quando a gente ajuda o próximo. Então, o que a gente é? O médium, na verdade, ele é um medianeiro, ele media alguma coisa. Então, se ele está mediando uma ação positiva, todo mundo é médium. Todo mundo é médio. Então, eu estou sendo o medianeiro de uma ação edificante. Estou sendo medianeiro de uma ação
de bondade, estou sendo medianeiro de um apoio ao próximo, estou sendo medianeiro de um olhar de carinho para uma pessoa que está precisando, ou estou sendo medianeiro de um ouvido que eu estou dando, um ombro amigo para uma pessoa que está precisando de um conselho. Então, ser médium é simplesmente ser instrumento da palavra, instrumento da passagem, instrumento da orientação. Não é você estar você está transmitindo alguma coisa com manifestação física ou visível. É você estar conduzindo a sua atividade através do amor. Acho que talvez seja a coisa mais simples para a gente poder entender o trabalho de médium. Então, todo mundo é médium. E aí tem uma coisa que você falou muito bem, né, Leila? A gente pode ser médium para o bem ou pode ser médium para o mal. Né? Então, quando a gente está mediando uma ação de uma fofoca que vai prejudicar um terceiro, quando a gente está mediando uma maldade com um animal, quando a gente está mediando alguma ação que vai puxar o tapete de uma outra pessoa, quando a gente está mediando alguma comunicação que engana um terceiro, então a gente está mediando ações que não são edificantes, são mediando ações ruins. Aí, voltando um pouquinho no capítulo anterior, né, a gente está vibrando a gente está sendo instrumento de comunicação de coisas boas ou ruins. E a gente vai estar trazendo para perto da gente coisas boas ou ruins, porque a gente, como instrumento, vibra da mesma maneira. É aquela história do diapasão, não sei se todo mundo que sabe o que é diapasão, mas é aquele instrumentozinho, a gente usa para medicina, mas usa também para ver a questão de vibração em fenômeno físico, é um pauzinho assim, é tipo um símbolo de psicologia, assim, né, são duas curvas e um pauzinho embaixo, quando você bate, ele tem um tipo de vibração. Dependendo da vibração, ela pode se prolongar ou não prolongar, ela pode ser baixa, pode ser mais alta, ela pode fazer um som bonito, pode fazer um som mais agudo, mais abafado, é a mesma coisa, né? Só que o diapasão, ele é só o instrumento que está passando a vibração. Então, da mesma forma, nós somos os diapasões, nem sei se é dessa maneira que fala, né? Mas a gente é o instrumento da passagem de ação para o outro, do bem e do mal. E importante, podemos ser o instrumento do nada, porque fazer nada também é uma ação, né? A gente opta por não fazer nada, então estaremos no meio do caminho também, né? Então estamos mediando o nada. A pior coisa que é mediar, eu acho que é mediar o nada, né? Porque é aquela sensação que você não sabe para onde vai, né? Então qualquer coisa pode acontecer. Então é o que eu gosto de falar. Eu prefiro falar medianeiro do que médium, né? Porque medianeiro fica mais claro que a gente é o transmissor realmente da coisa boa. Fala um pouco aí, senão eu vou falar até o final da aula hoje. Fala aí. Muito bom. Não, e isso que Marquinhos está falando é mediador, né? Você pensa, o médium, qual é o papel dele? Papel natural. Ele servir realmente de instrumento do mundo espiritual para o mundo físico. Ou seja, é como se fosse justamente essa ligação. E sempre ele terá como se comunicar com o mundo invisível aos nossos olhos. Basta que ele esteja na sintonia do amor, como o Marquinhos acabou de falar. Porque nenhum médium é igual ao outro. Porque o que vai diferir uma mediunidade da outra? É o grau da evolução moral, do amor que ele tem ali, nutrindo aquele trabalho, né? O respeito e a entrega, diria eu assim. Porque a grande dificuldade de você dizer assim, eu sou médium, é você assumir essa função e você ter a vibração e a disciplina, como diz bem Emmanuel para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Leilinha para si, dá uma cadeira, ó, pensei numa faculdade agora, Leila, fui longe. Uma aula no Seja Barra chamada Consciência e Mediunidade. Nossa, tem tópicos dificílimos, mas a gente tenta entender, e é como a Leila fala, a gente precisa ter disciplina,
desde escutar a informação que está sendo transmitida, até ver como isso chega até os teus sensores medianos, vamos dizer assim, porque você tem que ter um despertar, não é isso, Marquinhos e Leila? A gente vive como se estivesse, assim, numa imersão. A partir do momento que a gente desperta, a gente respira como se tivesse um novo renascer, diria eu assim, porque quando você vislumbra o espiritismo à tua frente e as possibilidades que você traz contigo e não tem consciência, é um renascimento, meus irmãos. E aí, Leila, fala desse renascimento aí, que você dá uma cadeira lá, ó, falei de novo cadeira, ui, é faculdade. Tá bom, Tete. As palavras às vezes nos faltam mesmo, né? Mas o médium, como diz mesmo, explicou muito sabiamente o Marquinhos, é um intermediário. Você é um instrumento que liga, como você disse também, o mundo físico ao mundo espiritual. Então, todos nós, seres humanos, temos esse potencial, temos essa possibilidade, porque Kardec diz que a mediunidade tem base orgânica, ou seja, nós temos uma válvula aqui no meio que os orientais chamam de o terceiro olho, né? Essa válvula, esse terceiro olho, que é a glândula pineal, que fica bem no centro da cabeça da gente aqui, e ela é transreceptora. André Luiz, nos estudos, nos mostra que quando o espírito se aproxima de nós, e nós vivemos cercados de espíritos, quando ele quer dar algum recado, dar alguma mensagem, ele se aproxima de nós e lança a sua ideia. A ideia é um pensamento luminoso. Então, essa luz é que bate aqui no nosso terceiro olho, digamos assim, na nossa glândula pineal, e é uma válvula transreceptora. Ela mantém gerência de todas as outras glândulas do nosso corpo. Daí a sua importância também, porque ela funciona no nosso organismo como frenadora da sexualidade até a nossa adolescência. Aí, depois dessa idade, ela abre as comportas do nosso psiquismo, ela abre a nossa memória. Então, essa glândula, ela é importantíssima na nossa vida. Mas a maioria de nós tem essa glândula sem função, praticamente. Ela perde a função no momento que o ser humano não acredita na possibilidade de ser intermediário entre o mundo real e o mundo espiritual. Quando ela perde a função de ser intermediário, aí nós dizemos que a pessoa optou pela não mediunidade, para não ser intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. E Kardec chama de médium ostensivo aquele que optou para receber essas informações do mundo espiritual. Então, essas informações chegam, mas depende do conteúdo do médium, porque o médium ele vai transformar aquela ideia luminosa numa ideia mecânica, quando ele vai escrever, ou numa ideia quando ele vai falar, quando vai fazer a psicofonia. Então, depende do conteúdo do médium interpretar essa mensagem que chegou. Então, por isso é que Emmanuel recomenda o sábio não poderá tomar uma criança para confidente, embora a criança, invariavelmente, detenha consigo tesouros de pureza e simplicidade que o sábio desconhece. Mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem para o indispensável enriquecimento de ciência e de virtude. Então, para você se tornar apto a dar um recado da espiritualidade, você vai precisar de deter o conhecimento, contando notícias do mundo de lá, né, digamos assim, ele traz notícias do mundo de lá,
mas você recebe aquela notícia, mas não sabe contar. Se você não tem o conhecimento, se você não tem um pouco do conteúdo daquela notícia, você não sabe contar. Então, o médio é um intermediário, mas é um intermediário que deveria estar habilitado a esse trabalho de receber os espíritos melhores, porque os espíritos do mesmo nível evolutivo que a gente, é muito fácil da gente interpretar a mensagem, porque os conteúdos são semelhantes por conta da afinidade. Mas quando você quer receber informações mais apuradas, de mais revelações, você precisa aumentar o seu nível vibracional, né? Porque é uma questão de sintonia mesmo. É necessário o espírito baixar a sintonia dele e você levar a sua para ver a comunicação. Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. Fala aí, Marquinhos. Estou vendo tanto barulho, eu não sei de qual dos nossos microfones estão entrando. É esse? Deve ser da minha cadeira aqui, Leila. Ela faz assim, track. É da minha cadeira. É isso mesmo. Tem uns ruídos ao redor, mas faz parte do programa ao vivo, meus irmãos. Vai dar para todo mundo entender. Eu achei interessante isso que a Leila falou, Marquinhos. Eu queria que você pudesse elucidar um pouco o teu trabalho enquanto médium, não seja, porque é interessante as pessoas também saberem dessa parte prática, né? Sim, né? Só do jeito que a Leila falou, né? A gente precisa, além de dedicação, a gente precisa de muita doação, né? Precisa, para ser um médium que tem capacidade de exercer mais coisas, depende muito de disciplina, dedicação, né? Porque às vezes a gente acha, a pessoa precisa ser culto. Não, muito pelo contrário, não é questão só de cultura, é questão de entendimento e de entrega, né? Você vê que muitos dos médios eram pessoas extremamente simples, mas assim, era uma simplicidade tão grande que a doação deles em prol do próximo abria um canal de vibração tão imenso que eles transformavam aquilo, amplificavam aquela caridade, né, de alguma forma, para que ela pudesse ser perpetuada e entendida como alguma coisa que deve ser respeitada e seguida, né. E até o próprio Chico Xavier, que é um grande exemplo que a gente pode dar, voltando lá atrás, Francisco de Assis, Joana de Ângeles, enfim, tem um monte de exemplos, Jesus Cristo, né, não preciso nem ficar explicando profundamente, né, não quis nem usar ele primeiro para não usar o super trunfo de cara, né, usar a melhor carta primeiro. Mas, assim, são pessoas que viviam dedicadas basicamente em prol ao próximo, né? Então, assim, a sua vibração de amor é muito grande ao ponto de deixar de ter seus próprios cuidados para que o cuidado do próximo fosse priorizado. Isso talvez seja grande entendimento que a gente precisa ter para ter esses canais abertos do conhecimento. Os canais abertos que a gente precisa ter para que as energias vibratórias venham para que a gente possa aplicar de maneira adequada. É claro que o conhecimento ajuda, né? Mas, como eu falei, tem muita gente que tem muito conhecimento, estuda muito e às vezes não sabe usar aquilo de maneira adequada, porque não entendeu ainda, não teve a clareza do entendimento que tudo aquilo que está entendendo não é para ele, é para o próximo. Então não adianta ser repleto de conhecimento sobre espiritismo, saber detalhes de livro e tal, dar palestras, mas no final eu não aplico aquilo de maneira adequada, né? O importante é qual é a disciplina que você tem e como você se entrega para o próximo. Então, pegando um pouco do que você falou, eu trabalho lá, ajudo, na verdade, em 2 pontos lá no SEJA, né? Eu trabalhava na recepção, que foi uma opção minha. No começo eu não quis fazer outra coisa, que eu queria muito ficar recebendo as pessoas ali, porque eu acho que isso era uma coisa importante, porque eu fui muito bem recebido a primeira vez que eu fui, estava cheio de dúvida e tal, então acho que isso me impactou muito, então acho que era um dever meu fazer isso, e com o tempo a casa foi me convidando a fazer outras coisas, aí graças a Leila, numa parte disso, me chamou para dar uma aula junto com ela,
né? Fiquei nervoso e me apaixonei ao mesmo tempo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar aprendendo, estudando e passando conhecimento para o próximo. Então, isso é muito legal. Então, eu ajudo lá dando aula de vez em quando. E tem a parte toda de cura, né? Que é a parte que a gente faz para efetivamente... chegou a luz. Efetivamente ajudar o próximo, né? Viu como é que... Foi iluminada aí, TT. Quando a gente está ajudando o próximo, viu como é bom? Até a luz vem. Né? Então, e lá tem um dia da semana que todos os médios que são voltados para a cura ficam lá concentrados tal, e realizam lá um monte de atividade dedicada para ajudar na cura do próximo. E é claro, assim, o dia que a gente está mais bem preparado, mais concentrado, chega lá com antecedência, faz tudo direitinho na parte de alimentação, passa um dia mais tranquilo, que é muito claro que a gente consegue se doar muito mais. A gente vê que o nosso trabalho ele é muito mais efetivo do que um dia que você chega agitado, próximo da hora, ou aconteceu alguma coisa que tirou do caminho, ou efetivamente você esqueceu de comer alguma coisa que não devia comer. Então, assim, você não chega lá pleno, entendeu? Então, assim, a dedicação, ela é importante, a abnegação, ela é importante, porque você está ali se doando para o próximo, e parte da doação é o preparo que você faz para poder estar ali dando o seu melhor, né, para que os espíritos façam o trabalho. De novo, a gente é só instrumento, a gente não faz cura, a gente não faz nada, a gente é instrumento ali o tempo todo. Se alguém que está ali está achando que está curando alguém, pode voltar 2 casas para trás, né, começar a repensar o que tem que fazer, porque ninguém cura ninguém ali, quem cura é Jesus, entendeu? Jesus fez isso lá atrás, continua fazendo isso através da espiritualidade, e a gente só está ali para poder que eles alcancem, suas mãos se estendam através da gente como instrumento para chegar ao próximo que está precisando de ajuda aqui na Terra. Então, basicamente isso, né? Muita dedicação, carinho, amor, você sai dali com um sentimento muito bom. Então, todo mundo sai ganhando, né? Aquilo que a gente ajuda a promover para o próximo ali como instrumento, né? E o benefício que a gente sai ali também de um sentimento muito bom, né? Porque é muita energia boa ao mesmo tempo. É verdade, meus irmãos. A mediunidade é uma bênção. Todos nós temos esse potencial. E o Marquinho falou muito bem sobre a capacidade de doação. Os espíritos estão sempre ao nosso redor, tentando nos intuir para o bem, nos orientar para o bem, porque a meta de Jesus é que todos nós consigamos nos melhorar. A gente reencarna para isso, para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? O objetivo da encarnação é a perfeição, embora a gente saiba que numa vida só nós não alcançaremos ainda essa perfectibilidade desejada, porque o universo é muito grande, muito vasto, e a nossa mente é uma coisa que ninguém põe ponto final, é uma mente, né, é uma mente divina, nós somos filhos de Deus. O TT caiu, né? Vamos continuar falando que ela entra de novo. Então, nós, como médiums, agora conscientes, com vontade de acertar, o que nós temos que fazer é nos tornar melhores, porque à medida que a gente vai se tornando melhor, a gente vai permitindo uma conexão com espíritos melhores. Esse é o objetivo da mediunidade, da gente levar com seriedade, saber que estamos em trânsito pela Terra, que todas as nossas ações têm consequência, que nós estamos todos interligados. Então, à medida que a gente vai tomando conhecimento disso, Emmanuel, ele nos alerta muito com relação aos pensamentos, que ele diz assim, quando um pensamento tem que se fixar, porque na semana passada nós falamos muito disso, o Marquinhos falou daquela música que fica, né, que entra no psiquismo da gente, ou aquela ideia que entra no nosso psiquismo. Então, quando um pensamento teima em se fixar, Emmanuel diz assim, cuidado, analisa o pensamento, porque quando ele teima em se fixar,
é porque existem espíritos ali fortalecendo a ideia contra você, lógico, porque se ele quer fortalecer a ideia, ele quer de alguma forma que você se desvie da sua rota. A sua rota deve estar incomodando algum espírito que te acostumou com você naquela outra rota, né? A gente traz no nosso psiquismo memórias de hábitos adquiridos lá no passado. E essas memórias trazem também espíritos que se afinizam a elas. Então, quando Emmanuel adverte que o pensamento no trabalho mediúnico é importantíssimo, porque quando uma ideia teima em ficar na sua cabeça e ela não é boa, ela não te faz bem, então o que a gente tem que fazer é pedir ajuda, né? A gente está na casa espírita, a gente pede ajuda aos médiuns que nos dê um passe. O passe é uma troca de energia maravilhosa, o passe te alivia. Tem uma história que André Luiz conta de um 10º passe, o passe número 11, né? Diz que um homem ia todo dia na casa espírita e pedia para o estômago dele, que o estômago dele não estava bom, ele estava com problema no estômago. E aí ele tomava passe, ele ia para casa todo aliviado, mas aí ele continuava no seu mesmo, igual comportamento de grosseria, de raiva, de falar mal de todo mundo, de ser contra a vida, que eu sou um azarado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, ele atraía outra vez aqueles fluidos negativos, aquelas vibrações ruins, ele atraía tudo e atacava normalmente o seu estômago. Aí ele voltava lá e tomava paz. Toda semana era isso. Até que um dia André Luiz falou, mas esse homem não cura, a gente não consegue curar ele. Ele falou, não, agora ninguém mais vai curar ele. Só ele mesmo vai ser capaz de se autocurar, porque ele não quer mudar o rumo, né? O rumo da sua vida, o mineiro fala muito isso, eu morei muito tempo em Minas, ele falava assim, o rumo da prosa. Quando você não quer mudar o rumo da prosa, não adianta, a prosa toma conta de você, né? Assim, Marquinhos? Exatamente, Leila. O primeiro passo para a gente desenvolver qualquer coisa do ponto de vista espiritual é o autocuidado, é o autoconhecimento, né? Então, a gente tem, todos nós temos essa capacidade. Então, os pensamentos que são mais negativos, eles atrapalham muito o nosso desenvolvimento e podem até criar doenças, né, a longo prazo. Então, toda vez que a gente se pegar com algum pensamento ruim, é importante que a gente vire logo esse pensamento para alguma coisa edificante. Vai acontecer porque os espíritos que estão no mundo, e principalmente os espíritos, como você falou, estão acostumados ali a se beneficiar daquela energia, eles não querem que a gente evolua. Porque se a gente estiver evoluindo, a gente está se desconectando de alguma forma, eles estão perdendo aquela fonte de energia, né? Aquele vampirismo que eles acabam aplicando dentro da gente, né? A melhor forma que a gente tem de desconectar disso é procurando a nossa evolução. E isso passa muito pelo autoconhecimento, pela autocura, conhecer quais são os seus pontos importantes energéticos do seu corpo, saber os seus chakras com calma, fazer muita meditação, controlar seus pensamentos, são coisas que às vezes a gente não leva em consideração, mas que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento como ser humano. Então, toda vez que a gente puder, eu acho que os passos iniciais são esses. Eu quero ser médium, eu acho que eu sou médium. Começa se entendendo primeiro. Depois você vai para algum lugar onde as pessoas vão poder te explicar com calma o que é isso. E vai procurar se desenvolver, começando do mais simples para o mais complexo, né? Lembrando que ninguém aprende a dirigir um carro sentando no carro e ligando a chave e acelerando sozinho. Tem várias etapas para a gente poder chegar nisso, né? Ninguém escreve um livro se não aprende a escrever. Então, assim, a gente precisa ter etapas de aprendizado na nossa evolução. Então, eu quero ser médium, eu acho que eu tenho um potencial para ser médium. Vai estudar, vai buscar ajuda, mas, em primeiro lugar, se conheça, se ajude. Para você poder ajudar o próximo, você tem que estar bem. É verdade.
TT, vai aí e fala um pouquinho também, para a gente estar no final do programa já, o programa passou muito rápido, como sempre, mas a mediunidade é importante na nossa vida, meus irmãos, eu vou finalizar, depois a TT finaliza, é importante na nossa já estamos vida. chegando quase ao final do nosso trabalho de hoje. É o entre... E ela está dando... Está picotando, TT, mas vamos falar. A mediunidade é o ensejo de aprimoramento. Para resumir, o médium tem o ensejo de se aprimorar, de se tornar uma pessoa melhor, porque em contato com os bons espíritos, eles nos ensejam sempre bons pensamentos, nos intui. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Leila, você não trabalha demais na doutrina, não? Eu falei, gente, a doutrina não precisa de mim. Eu é que preciso da doutrina. Sou um espírito tão reincidente em erros que a doutrina me é uma força que me ajuda a me conduzir no caminho do bem. Então, a mediunidade é esse ensejo de aprimoramento e de evolução. Que você, meu irmão, que está em dúvida, busque uma casa espírita ou outra casa religiosa qualquer que lhe dê força para você continuar nessa jornada, nessa luta do autoconhecimento, para você se tornar cada dia melhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. TT e Marquinhos ainda vão falar. Tchau. Vibremos no amor e vamos ter disciplina, dedicação e principalmente doação. Vamos trabalhar, meus irmãos. Até breve. Que Jesus acompanhe o passo de todos vocês mais essa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.